Olá, bem-vindos ao ABC da Notícia, nesta edição especial, neste sábado especial, quando o Brasil se prepara para ir às urnas e escolher o seu 39º presidente, nós aqui pensamos algo diferente para você. Para você que nos ouve pela Band News FM, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, importante a gente estar junto nessa edição de hoje. E por quê? Porque vamos falar sobre um assunto de primeira urgência para nós brasileiros, para nós que queremos sair da lanterninha dos países em desenvolvimento e queremos ver o nosso país crescer. Nosso assunto de hoje, o Brasil vai às urnas, mas que educação nós queremos eleger? Bom, vocês sabem que a educação tem aí várias faixas e tudo mais. O tema envolve todas as gerações. Mas a gente escolheu aqui como porta-vozes desse desejo da nação uma geração intermediária, que são os alunos aí do ensino médio. Tem aqui no estudo jovens e educadores dessa faixa etária, para a gente conseguir, eu tenho certeza que eles vão dar conta do recado, né, Alexandre Sayad? Com certeza absoluta. Para ser porta-voz desse assunto, que é um assunto que é tão urgente, que a gente sente aí pelas pesquisas que o Brasil tem pressa. E falando sobre isso, a gente quer dizer que, além do nomear um pouco os nossos convidados de hoje, que não são muitos, mas, como eu disse, eles representam muito bem e eles são um resumo dos nossos sonhos e desejos como educadores e estudantes. Eu dou as boas-vindas à aluna de escola pública, a Júlia Gomes Bortolotti, aluna de escola particular, Lara Servone Nagar, a professora de rede pública, Márcia Maria Dias, a coordenadora pedagógica de escola particular, Daniela Cocaro. E para completar, o nosso time está conosco o Marcos Barão, um dos fundadores do Atlas das Juventudes. Juventudes no plural mesmo, gente, porque eles entendem que juventude aqui no Brasil não tem uma juventude só, são várias juventudes, várias realidades, por isso eles batizaram o Atlas, que é um depósito de dados, vamos dizer assim, um depósito no bom sentido, que eles chamam de repositório, né, Marcos? Que chama Atlas das Juventudes, que acaba de fazer um levantamento ouvindo 16 mil jovens, não é pouca coisa, onde eles disseram, entre outras coisas, o que esperam do próximo governo. Marcos, eu gostaria de dizer aqui que eu andei olhando, começando por você, depois a gente conversa com as nossas personagens desse cenário do mundo da educação, que 63% dos participantes dessa pesquisa disseram que a prioridade para eles é a educação, com relação aos governantes. O que isso quer dizer? É muito diferente de épocas anteriores do Brasil. O que te chama atenção nesses 63%, que não é pouca coisa? Bom, primeiro cumprimentar você, Maria Cristina Poli, também Alexandre Sayad aqui, o pessoal que está com a gente, Dani e Lara, o pessoal que está acompanhando lá da Escola Pública, da Sala de Informática, acompanhando a gente aqui, e também aos ouvintes, quem está assistindo, a Márcia e a Júlia, e dizer que para a gente do Atlas das Juventudes é muito bom participar de um espaço de diálogo como esse. A gente acredita muito que dar visibilidade para esses dados ajuda a gente a fortalecer um debate na sociedade que pode transformar a realidade de jovens nos seus territórios, nas suas escolas, nos seus sonhos e seus desafios. É importante mencionar que essa pesquisa ela faz parte de uma série histórica. A gente começou especificamente dentro do Atlas, com o Conjuve e outros parceiros, a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, para a gente reunir uma base sólida de evidências que pudesse apoiar num ambiente de grande incerteza, que é da pandemia, a construção de respostas e soluções. Então, ao longo desses 3 anos, a gente escutou mais de 118 mil jovens, esse ano 16 mil, e com um foco muito grande, como você disse, Poli, para aquilo que a gente tem como perspectiva de futuro, o que as juventudes entendem como algo prioritário. E aí, não nos surpreende, olhando agora para a tua pergunta, esse percentual tão elevado de jovens apontando como tema prioritário a educação, porque, na verdade, isso é reflexo do sentimento de jovens onde foram mais afetados. Então, quando a gente perguntou para jovens, eu separei aqui alguns dados para a gente fazer essa conversa, né? Primeiro é a percepção de que jovens, com certeza sim, vão levar para as urnas as suas visões de futuro.
querem que representantes priorizem a educação, 63%, e os outros 3 temas que aparecem, saúde com 56%, economia, trabalho e renda 49% e redução das desigualdades, tem muito a ver com a percepção de onde as suas famílias e suas próprias vidas foram afetadas. É importante a gente dizer que jovens no Brasil são pessoas com idade entre 15 e 29 anos, e a maior parte hoje está também inserida no ambiente escolar. Então, seja na escola, mesmo do ensino básico, ou seja nas universidades, enxergam na educação um caminho para a sua perspectiva de futuro. Então, a gente sabe que uma boa parcela teve os seus estudos interrompidos, uma boa parcela, uma parcela significativa, né? A gente tem aqui 55% dos que estavam estudando apontam que sentem que perderam em aprendizagem, estão atrasados em aprendizagem por conta dos efeitos da pandemia. E uma outra parcela muito significativa já pensou em interromper os estudos. Então, a sensação é que é reflexo daquilo que mais afetou a vida de jovens e aquilo que mais percebem que pode afetar o seu futuro também. Inclusive é interessante porque se você desmonta a educação, o que mais interessa, a quem a educação é feita é para o jovem. E poucas vezes ele tem voz, né? Então o que eu acho incrível do Atlas das Juventudes é que ele abre espaço para quem mais interessa e para quem mais está sendo afetado. Quer dizer, quando a educação surge, é porque ele está sentindo na pele, né? Eu vou até direcionar uma pergunta aqui primeiro para a Lara, que está do meu lado já. Lara, a gente vai ter aí uma eleição que vai tratar do governo estadual, né? E do governo federal, quer dizer, a gente vai ter uma mexida, sobretudo nessa faixa que você está, do ensino médio, bem grande, vai ter uma influência lá muito grande. O que você tem aí de pontos de atenção que você acha? Você que é estudante, o que você sente nos seus colegas, de forma geral, não só da escola que você está, de outras escolas, você acha que são coisas importantes de se pensar para os próximos governantes na educação, assim? O que mais te pega? Eu acho que é necessário que a gente pense em alguém que priorize a educação no governo, sabe? Eu sinto muita falta de pessoas que muitas vezes têm um conhecimento um pouco de política e da educação mesmo. Isso faz muita falta no dia a dia, só pra gente ter o conhecimento de o que a gente quer pro nosso país, sabe? É muito complicado, porque a educação é o que faz com que a gente tenha base para poder votar lá na frente, ou para que a gente possa eleger quem a gente quer que mude o nosso país. E se a gente não tem a educação que é gerada por esse governo, a gente não tem como criar uma base forte para um futuro melhor. Eu estou ouvindo aqui a Lara falar e eu gostaria de introduzir, então, a Júlia nessa conversa, porque, assim, do jeito que a Lara fala, ela não fala de uma maneira individual, ela está falando com um olhar para o país. E eu gostaria de ouvir a Júlia, quando você pensa na sua situação, Júlia, você está se preparando para o vestibular, é isso? Cadê você? Correto. Você estuda Correto. de manhã. Você estuda faz um curso técnico, é isso? Isso, correto. Como é que você está se preparando para o vestibular? Eu estudo no período da manhã, então eu saio de casa às 7, chego em casa meio-dia e 20, que é o horário de escola, e eu uso o meu período da tarde. Eu tenho que me dividir entre realizar as tarefas de casa, as lições que eu tenho da escola, e aí o tempo que sobra eu uso para estudar para o vestibular, por conta própria. Eu vou atrás de professores que se disponibilizam no YouTube, livros, artigos, por conta própria mesmo. Não é um tempo muito grande que sobra, mas eu aproveito ele o máximo que eu posso. Agora, você olhando para a sua situação, eu estava olhando aqui um resumo sobre a tua história. Na verdade, você gostaria de tentar medicina, mas você vai prestar farmácia porque é o que você acha que é possível para você. Então, por que você acha isso? Porque você acha que você teria uma escola melhor? Se você tivesse uma escola mais que te preparasse melhor, você teria condições, você teria mais coragem de prestar a medicina? Seria isso? Com certeza. Eu venho de uma instituição de ensino onde eu fiquei 2 anos sem um professor de língua portuguesa. Fiquei um tempo sem professores de geografia e outras matérias também. Então, se eu tivesse vindo de uma base um pouco mais forte, com certeza eu teria a coragem de tentar o meu sonho.
E eu tenho consciência de o quão difícil é prestar medicina. Ainda mais para mim, que preciso de uma universidade pública, porque eu não tenho condição de pagar uma mensalidade de uma universidade particular. E a pública, a concorrência é muito alta. A medicina, as notas de corte para a USP, medicina, estava em 985. É uma coisa extremamente alta. E para quem tem uma educação que ela foi defasada e que a gente teve muitos problemas, fica mais difícil. Essa corrida a gente com certeza sai um pouco atrás. Então, mesmo com todo esse esforço, eu quero voltar agora para a Lara, porque a Lara estava fazendo um comentário, não é, Lara? Você estava falando de uma maneira geral, quer dizer, você não estava olhando para a sua situação particular. Você estava dizendo, o Brasil precisa melhorar de uma maneira global para poder olhar para todos. Não era isso que você estava dizendo? Sim. Olhando para você, olhando para a situação da Júlia, não é isso que ela dizia? É isso que você estava observando, exatamente. Não é? Eu gostaria de ouvir você agora, a educadora da escola privada. Como é que você vê esse quadro que a gente está falando aqui de todos, Daniela? Daniela Coccaro, que é coordenadora de uma escola particular aqui de São Paulo. Bom, primeiro, Poli, Sayad, Marcos, Márcia, Júlia, a Lara que veio comigo. Acho super importante uma coisa que você trouxe logo no início, que é dar voz a esses jovens, né? Acho que é muito bonito ouvir a Lara pensando no contexto, ouvir a Júlia contando a sua história, e a gente... E acho que tudo isso evidencia, na verdade, assim, a pandemia trouxe uma evidência enorme, né, Marcos, do quanto hoje existe abismos entre a escola pública e a escola privada, e dos abismos que existem também entre escolas públicas e entre escolas privadas. Não dá para a gente olhar para a escola pública e falar que todas as escolas públicas, sejam elas estaduais, municipais, que elas estão no mesmo nível. E tampouco podemos fazer isso quando a gente pensa nas escolas particulares. Existem muitas diferenças entre elas. Então, enquanto a Júlia, né, conta ali para a gente que passou 2 anos sem um professor de língua portuguesa, a gente sabe que numa escola particular isso é muito mais difícil acontecer, né? Então, a gente tem que, e essa é sempre a minha opinião, a gente tem que pensar numa educação e numa educação realmente para todos. E acho que essa tem que ser a grande busca e a grande motivação desses jovens para essa e para todas as outras eleições que se seguirem a partir daqui, porque a escola pública deveria ser a opção básica de todos, como a gente vê nos países mais desenvolvidos, né? E a escola particular, ela não deixa de existir, mas ela passa a ser uma escolha para algumas famílias, para algumas... Uma opção. Né? Mas a escola pública deveria, uma escola pública não deveria fazer com que um aluno passasse pelo que a Júlia acabou de contar para a gente, né? Então, concordo com a Lara. Acho que essa é a primeira função da escola, é a de preparar essas crianças que, dali a alguns anos, se tornarão jovens eleitores, para fazer boas escolhas e priorizar programas de governo que pensem em educação. Júlia, você consegue identificar, assim, pela mídia, pelas mídias sociais, candidatos que priorizam a educação no seu discurso, ou isso é nebuloso em tempos em que todo mundo pede voto e promete tudo? Você consegue enxergar uma diferenciação, sem falar nomes dos candidatos, mas assim, de forma geral, você consegue enxergar aqueles que olham para a educação? É difícil, ainda mais para mim, que eu venho da periferia, então eu estou muito acostumada com o prometer, nessa parte de pedir votos, mas aí se ganha, ninguém nunca volta. Aqui é muito bom para vir pedir, e aí ganham aqui na nossa região, mas esquecem da gente. Então, alguns candidatos a gente sim consegue ver que querem fazer, que querem mudar, mas a gente tem medo, porque a gente já está acostumado com vir pedir e esquecem da gente. A gente vira só, deixa lá, vamos fazer pelo outro.
Então, dá medo. A gente escolher e aconteceu como sempre vem acontecendo. Né? Com pedir e sumir, podia ser até um slogan, né? A gente pede e some. Agora, professora Márcia, como é que você lida com esses anseios e com esse nível de consciência dos seus alunos? Porque eu imagino que a Júlia não é uma exceção. Como é que é isso para você no dia a dia, que além de ser muito emocionante ouvir esses jovens com esse nível de consciência, deve ser deve ser dolorido, né? Você vê esse dia a dia com tantos desejos, sonhos e dificuldades para fazer essa travessia. Boa tarde a todos, né? E a todas que estão nos ouvindo aí. E eu gostaria de iniciar minha fala com uma frase do Paulo Freire, né? Que a educação sozinha, ela não transforma, né? Ela precisa do outro para ser transformada e aí ela se transforma. Eu fui professora da Júlia no ensino fundamental, né? Até o 9º ano eu fui professora da Júlia, a gente tem esse vínculo até hoje. Eu acompanho a trajetória de grande parte dos meus alunos e nessa alimentação desse sonho, porque eu acredito nesse poder transformador que existe realmente. E lidar com isso não é fácil, porque a gente tem que realmente alimentar para que eles não desistam. Porque o que a gente acredita é na lei. E a lei, na sua Constituição, ela tem essa garantia que a educação é para todos. E não só a educação como direito. É direito da Júlia, é direito dos milhões de brasileiros que sonham em fazer uma universidade pública, estar na universidade pública, porque é uma garantia. Mas a permanência. Então, o que a gente tem que lutar, o que a gente, principalmente nós da periferia, nós que não temos os mesmos, não vamos colocar a palavra privilégio, mas as mesmas condições que aqueles outros alunos que têm da escola particular, é a garantia e a permanência na escola pública. E quanto ao sonho, a gente vai alimentar, porque a gente acredita nesse poder transformador da educação. Porque a educação em si, ela transforma. Então, se ela transforma, eu não posso deixar que o meu aluno desacredite. Antes de começar, eu estava conversando com a Júlia, para que ela não deixe de acreditar. E por mais que venham esses obstáculos, a gente tem que acreditar que esse poder é transformador e que a gente vai conseguir. Olha, depois de ouvir você falar, realmente está todo mundo aqui emocionado no estúdio ouvir você falar, porque realmente é uma educadora que não é, Dani? Nossa, eu não sei nem traduzir, assim, ouvindo as suas palavras, realmente é. Agora, eu gostaria de ouvir você, Marcos, na pesquisa, quando os alunos ali, os jovens falam, quando eles pensam no futuro, eles destacam muito o apoio psicológico, eles destacam bolsa de estudo e auxílio estudantil para viabilizar esse futuro. Como que é isso? Na verdade, quando a gente foi conversar com jovens sobre os impactos da pandemia no seu processo educacional, e a gente tem um bloco da pesquisa dedicado exclusivamente a isso, a gente percebe que, com um percentual relevante, sente que a sua saúde emocional, psicológica, foi afetada, que a capacidade de ter foco nos estudos, que a capacidade de falar em público, então uma série de outras dimensões que se somam à experiência da sala de aula e na formação sua como cidadão, como cidadã, no processo de emancipação, que é a finalidade da política pública, da política educacional, foram afetadas. Então, quando a gente pergunta tanto na ótica da vida pública, mas olhando para a educação, se vocês fossem governantes, o que seria a prioridade? E quando a gente pergunta no âmbito da educação, então como que a gente pode responder a esses desafios, a rede de apoio, mais uma vez, aparece como algo muito, muito importante. Então, essa integração, porque a gente tem que entender que uma política educacional de juventude, ela acaba sendo transversal, né? Porque a comunidade escolar ela se sobrepõe à relação, ela acontece, e a gente vê aqui nesse depoimento bonito que a gente acabou de escutar, ela acontece de maneira muito especial, muito preciosa na relação professor, professor e alunos, mas existe uma comunidade escolar, né? Tem um corpo administrativo, tem os auxiliares de serviços da escola, a própria comunidade, a família, a segurança pública, e aí nesse elemento, né, da saúde emocional e mental,
e que é muito importante, porque tem a ver com a perspectiva de futuro, essa integração do sistema de saúde com o sistema educacional, para que a gente tenha uma rede de apoio emocional, psicossocial, no ambiente escolar é muito, muito importante. Então, a gente entende que esse elemento é algo central e isso aparece de maneira muito coerente naquilo que os jovens apontam como prioridade para os governantes e que fariam também de maneira prioritária se fossem os governantes. Márcia, está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu gostaria de perguntar para você, como educadora da escola pública, com todas as dificuldades, o que te move no dia a dia? O que te faz ser uma pessoa tão otimista, com esse sorriso no rosto que a gente ouviu aí, e não ter dia feio para lidar com seus alunos e ouvir os alunos também, porque é uma professora inspiradora, não é só os alunos que inspiram o professor, a professora é a chave do negócio. Bom, eu agradeço, né, as palavras e vou pegar o gancho no que o Marcos estava dizendo no bloco anterior, porque mais do que olhar para aquele aluno que está ali, ele não é apenas um aluno, ele não é uma tábua rasa como se acreditava antigamente, né? Ele vem para a escola com emoções, com sentimentos. Então, quando o aluno entra na minha sala, a primeira coisa que eu vou falar para ele é bom dia, seja bem-vindo, para que ele se sinta pertencente a esse espaço. Tanto que a Júlia está aqui comigo, foi minha aluna há 3 anos atrás e ainda tem esse vínculo, porque mais do que educador, eu acredito que a gente precisa ter esse vínculo humano. Antônio Cândido, que é um grande filósofo da literatura, né, que eu sou apaixonada, ele fala que a educação ela é um direito, a literatura é um direito, então a educação é um direito que ela precisa ser respeitada. Então, olhar o aluno para além daquele ser que está ali para aprender, é isso que me motiva todos os dias, é isso que me faz, às vezes, sair da cama no dia chuvoso, não pensar nas questões salariais, não pensar nas questões políticas, mas sim por acreditar que eles são o futuro e a continuação dessa esperança que nos move. Mas a gente pode ser, Dani, que a Márcia talvez seja uma exceção, porque às vezes tem professores que estão, sabe, que cansa também a situação de, né, baixo salário, não ter oportunidade de melhorar a sua formação. É uma realidade, é um sentimento humano também, você, de alguma forma, ser castigado, não é, Alexandre? E outra questão, né? A gente tem uma floresta, como a Daniela trouxe, quer dizer, a educação brasileira é uma floresta na sua diversidade de botânica que a floresta tem, né? A gente tem todos os modelos, todas as realidades possíveis dentro do Brasil, quer dizer, isso também traz retratos diferentes, né, Dani? Eu acho que sim, mas eu vou muito ao encontro do que a Márcia trouxe. Eu acho que para você ser professor de verdade, você tem que manter essa paixão. Não é uma questão, né? Muitos trazem, não, é um sacerdócio. Não tem nada disso. É uma profissão. É uma profissão que precisa ser reconhecida, precisa ser valorizada, né? E acho que é disso que a gente falava um pouco, da valorização do ambiente da escola, que envolve todos esses segmentos. E o professor, sim, o professor tem que ser a inspiração. Ele tem que saber reconhecer, como a Márcia trouxe, nesse jovem, para a gente que trabalha com o ensino médio, muito além do estudante, né? É a única maneira da gente preservar e da gente fomentar o sonho nesse jovem. A Júlia trouxe alguns números, né, de como é difícil hoje o ingresso em algumas universidades, tanto universidades públicas quanto universidades particulares, e faz parte da escola fortalecer esse jovem para não deixar de sonhar. Então, acho que a gente não faz uma boa educação sem um tanto de amor sincero envolvido. Isso precisa ser sempre presente na relação entre o aluno e o professor, e o corpo que envolve essa escola, né? A direção, a coordenação, enfim, mantenedores. Quando isso acontece, a gente vê a educação acontecendo.
mesmo dentro dessa floresta. Mesmo dentro dessa floresta. Eu gostaria só de ouvir a Lara, dentro do que ela falou no primeiro bloco do programa. Para quem ligou o rádio agora, a Lara disse no primeiro bloco que seria muito importante que tivesse uma educação melhor para todos. Aí eu te pergunto agora, nesse segundo bloco, que a gente está falando inclusive da situação dos professores, o que seria melhor se todos tivessem uma educação mais parecida, todos tivessem acesso a uma educação boa, parecida, com as oportunidades semelhantes? Eu acho que a gente vive... No Brasil, o sistema educacional é muito baseado no vestibular. Para a gente entrar numa faculdade, a gente precisa estudar muito para entrar no vestibular e conseguir cursar uma faculdade boa. Para a gente chegar nisso, a gente precisa realmente, do que o Marcos falou, de um suporte psicológico muito forte. E trazendo o que a Dani falou também, nesse momento pós-pandemia, dá para sentir bastante na escola que a gente teve uma quebra dessa relação professor e aluno. E isso pega muito, pesa muito no nosso dia a dia, porque esse apoio, muitas vezes os alunos não comentam ou deixam de falar, mas faz muita falta no dia a dia. E para a gente poder ter essa educação e poder ter no futuro uma relação mais harmônica, menos violência, porque a gente tem muita violência. É muito complicado a gente querer sair na rua e ter medo de acontecer alguma coisa, porque, no fundo, a base disso é a falta de educação. Tudo gira em torno disso. Você acha que a gente teria uma sociedade menos violenta, melhor? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Marcos, na pesquisa tem um certo otimismo, né, no Atlas, né, em relação ao jovem, né, e a educação que está por vir, né? Você acredita, tem algum índice ou alguma percepção na análise das evidências científicas de que o jovem estudante percebe a importância da valorização do seu professor para a melhora da educação, para esse otimismo, para essa melhora da qualidade do ensino no Brasil? Com certeza. Eu acho que só da gente ter, por exemplo, os jovens, ao se enxergarem como governantes, priorizando a educação e dizendo que isso é uma pauta prioritária para as eleições de 2022, a gente já consegue identificar uma percepção de que a educação não só para o seu processo, mas a educação como um todo é algo importante para o país e que ela está presente, inclusive naqueles que já pensaram em interromper os estudos, na perspectiva de futuro, para si mesmo e para suas comunidades, né? Então, a educação, ela tem a capacidade de produzir uma maior expectativa de vida, ela tem uma capacidade de produzir maior geração de renda, ela tem uma capacidade de produzir... a gente percebeu, por exemplo, jovens que tiveram sob o apoio de uma política pública durante a pandemia se sentiram mais seguros, se sentiram menos afetados emocional e psicologicamente, tiveram melhor desempenho na escola, perderam menos renda. Então, olha como é importante esse processo. E, a partir disso, é óbvio que jovens que têm uma capacidade de avaliação crítica do seu contexto percebem que a valorização da carreira de professores é importante, que cuidar do ambiente escolar é importante, que elementos que já surgiam como a discussão de uma educação que dialoga com as inovações científicas e tecnológicas que acontecem na sociedade, não só no mundo do trabalho, é importante. Agora, na pandemia, a gente revela o quanto dessa desigualdade gera prejuízos também. Então, a necessidade de atualização do conteúdo escolar, da efetivação da BNCC, inclusive, já existem as diretrizes para isso. Né? Agora, comum curricular. Então, a gente precisa que os recursos cheguem para que isso aconteça. Então, sim. A base de formação também. A base de formação, né? Da sociedade que a gente tem. Isso está muito associado, olha. A forma como a gente vai lidar com os anseios e aspirações dessa geração vai definir o futuro comum de todas as pessoas. Essa é a maior geração de jovens da história do país. A gente está vivendo um momento único, histórico. Exato. E não vai se repetir. Não. Que é a maior geração de jovens no Brasil. Né? É o que a gente pode chamar de bônus demográfico. Quando a gente tem, pensando na demografia, na população brasileira, a maior parte da população como população economicamente, socialmente, politicamente ativa. A gente tem mais gente ativa do que gente inativa. Então, países que ao longo da história conseguiram fazer os investimentos certos e proteger o direito da sua população jovem,
num contexto desse de bônus demográfico, deram grandes saltos. A Coreia do Sul é uma baita referência quando a gente fala de inovação científica e tecnológica. O Japão também. Foram países que entre a década de 60 e 90 fizeram esses investimentos. Exatamente. O Brasil está nesse momento, no final desse momento. Então, além de ser importante, desafiador, é urgente, porque amanhã pode ser tarde demais. Agora, tem um índice aqui que me alarmou um pouco, que a gente fala de renovação de quadros, a gente está com a eleição na esquina, né? Aqui na esquina, amanhã 4% apenas dos jovens pensam, almejam, sonham ou têm alguma ideia de seguir numa carreira de política, né? A gente está falando de renovação de quadro, de bônus demográfico, e esse número não aumenta nunca, né? Que pessimismo é esse? Na verdade, é engraçado, porque pode parecer até contraditório com outros dados que a gente tem, porque existe uma percepção geral de que, por exemplo, a pandemia, ela contribuiu, não sei, mas ela provocou a sociedade a se preocupar mais com política. E os próprios jovens se autodeclararam mais interessados em participar da política, que vão votar de maneira consciente, e dos respondentes, 82% vão participar. A gente está falando de quase 50 milhões de pessoas jovens, e quando a gente fala do quantitativo de eleitores, a gente está falando de quase 38 milhões dos eleitores são jovens. Então, vão participar. Mas, espera aí, se eu enxergo na política algo determinante e importante, e se eu quero participar mais ativamente, por quê? E aí isso pode parecer contraditório. Eu não quero me colocar como representante, só 4%. Porque aí existe também uma leitura de que a classe política atual ela não representa. Então a juventude não se vê representada. E isso abre Fazer política de um outro jeito, né? de outras maneiras. Então, com pressão social, participação e controle social. Agora, você fala uma coisa importante, que é a renovação. E isso aponta, e os dados servem para isso também. É igual quando a gente vai no médico. Quando a gente vai no médico, a gente faz um diagnóstico, e o diagnóstico ele aponta os caminhos. Então a gente percebe algumas lacunas. Então a gente refletir sobre uma educação, que é uma educação emancipatória, uma educação que é cidadã, uma educação política, é importante para que a gente construa pontes e derrube muros, e a gente transforme essa vontade de participar da política e fazer a escolha certa, se transforme em participar da política, eventualmente até de maneira ativa, se colocando como candidato, como candidata. Gente, para encerrar, eu gostaria da Daniela, a Dani, que é educadora de escola privada, falar aqui para a gente o que ela vê de comum que ela tem com a Márcia, que é educadora de escola pública, e vice-versa. Márcia, Dani, se você conseguir resumir, que a gente está com o nosso tempo estourado, e depois as meninas também. Por favor, Lara e Júlia. O que vocês têm em comum, quer dizer, de pontos de encontro com relação a isso? Vocês são de universos diferentes, mas eu gostaria de saber se vocês se veem, vocês pensam de maneira parecida com relação a essa questão da educação. Eu acredito que a gente pense de maneira muito parecida, porque acho que todos buscamos e queremos, dentro das escolas, a mesma coisa. É uma educação fraterna, é uma educação que construa esse processo de emancipação dos jovens, que eles se coloquem no mundo adulto de maneira cada vez mais fortalecida, mais consciente da sua responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, tanto faz se em escolas públicas ou privadas, acho que lidar com esses jovens é lidar com os sonhos, é lidar com todas as questões que vão muito além do pedagógico e do acadêmico, que é o momento da escolha, é como se preparar para isso, é o medo de não conseguir, enfim. Então, é o fortalecimento, não só pedagógico, mas principalmente socioemocional, para que ele faça esse percurso. Então, acredito que a gente esteja lidando com a mesma vida. Márcia, você, por favor. Eu gostaria só de falar que há momentos em que desanimamos também, né? Somos humanos, mas essa esperança a gente tem que acreditar porque eu olho para esses jovens e eu olho para eles e eu penso no futuro, nesse futuro que
está nas mãos deles, também está na mão dos governantes, que é através deles que nós iremos cobrar essas garantias que estão registradas na lei. Então, a educação que a gente quer é a que está na legislação. Nós temos a Constituição mais bonita que existe. E nós precisamos que essa Constituição ela seja cumprida. É apenas isso, é o direito. Então, o meu maior anseio é esse direito, é semear que eles vão atrás do direito deles. Então, não é nada utópico. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é utópico isso que você... Não é utópico. É algo que a gente acredita, é algo que é direito, é algo que está na lei e que é necessário que seja cumprido. É isso. Lara, você? Eu acho que tanto eu quanto a Júlia estamos num momento bastante decisivo, pelo que eu li, pelo que eu ouvi dela, ela está num momento muito mais próximo de decidir o que ela quer do que eu, mas eu acho que a gente tem em comum que a gente está nessa linha constante de achar tempo para estudar e para encontrar o caminho certo para conseguir passar no vestibular e para conseguir seguir o que a gente quer na vida. Então, é tudo sempre muito corrido, a gente precisa estudar tanto para a escola quanto para o vestibular, e toda lacuna que a gente consegue abrir, a gente consegue tentar usar para conseguir adquirir conhecimento e encontrar perspectiva. Júlia, você para encerrar. Eu quero os mesmos direitos, eu quero uma educação igualitária. E não é nada, como a professora citou, não é nada utópico. A gente deve estar dentro da lei. Eu não quero mais ser desacreditada pelo lugar que eu vim. Eu não quero ser taxada como menos só porque eu vim de uma escola pública. Eu também não quero ficar mais 2, 3 anos sem um professor de língua portuguesa ou qualquer outro professor. Eu quero praticar o meu dever como estudante. É só estudar. Eu quero ter mais oportunidades. A gente precisa de mais oportunidades. Porque dentro da periferia, a gente tem pessoas incríveis, mas que a gente não desenvolve pela falta de oportunidade. Eu tenho amigos que tiveram que desistir dos estudos porque precisavam trabalhar, precisavam ajudar dentro de casa e não tinha outra opção. Então, a gente precisa de alguém que olhe para os estudantes, que pensem na gente e não só venha pedir voto e esqueça da gente depois. É isso aí. Bom, olha, se algum candidato ouviu esse programa, por favor, lição de casa, faça a lição de casa, é pouco. Gente, muitíssimo obrigado. Nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a participação no programa de hoje das educadoras Márcia Maria Dias, professora da rede pública, da Daniela Cocaro, educadora da rede privada de ensino, das alunas Júlia Gomes Bortolotti, da Lara Nagar e do Marcos Barão, do Atlas das Juventudes. Agradeço ao meu querido Alê Sayad, como sempre, sem ele eu não faço esse programa. Ainda bem que você voltou, Cristina. Agradeço a Thalita Moreto pela colaboração nas redes sociais e a produção executiva é da Mônica Quezan. Pela Band News FM, o apoio operacional é do Gustavo Giovanni e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que este programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Tchau e até a próxima semana.